Bom dia, meus queridos irmãos. Alegria estarmos mais uma manhã juntos, mais um despertar da fé, mais uma devocional. Como é bom estarmos já nessa horinha matinal, nessa horinha da manhã, adorando a Deus, alimentando o nosso espírito. A palavra de Deus para o nosso coração, nós vamos meditar e refletir nessa palavra poderosa, palavra absoluta, uma palavra inerrante, a palavra de Deus que é a verdade. Transforma, que sara, que cura, que salva. E nós temos para o despertar de hoje, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 9. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encha o seu coração nesta manhã. Como é bom já estarmos de manhã cedo agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade que Ele nos dá. Hoje Deus quer nos lembrar algo que é muito poderoso. Quem nasce dele não vive mais como antes. Quem nasce dele vive uma vida completamente diferente. Talvez você ainda esteja em processo, enfrentando lutas, dificuldades. E nós vamos enfrentar essas dificuldades, essas lutas até o fim. Elas não vão deixar de existir. Algumas vão cessar e outras vão começar, mas elas vão ser sempre presentes nas nossas vidas. Mas existe dentro de você, dentro de mim, uma nova natureza que não combina mais com o pecado. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós aceitamos que Jesus entre para comandar as nossas ações e atitudes, nós temos uma natureza completamente diferente. Somos novas criaturas. Hoje é dia de despertar a fé para viver de acordo com quem você se tornou em Deus. Vamos acordar para viver realmente aquilo que Deus tem para nós. Fazer a sua vontade, obedecê-lo, se submeter a ele. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Veja como é forte essa palavra, a palavra de Deus, orientação para a nossa vida, ensino, palavra de poder. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Esta é uma característica daquelas pessoas que nasceu de Deus, onde Deus é o Pai e nós somos os filhos obedientes. Não vive mais pecando. Essa condição de pecador ela vai existir em nós, mas nós não vamos viver assim. Não vai ser uma rotina isto. Porque essa semente de Deus ela permanece em nós. Essa palavra, o Espírito Santo vai habitar em nós, essa palavra ela vai nos guiar, nos orientar. E é muito bom ouvir essa palavra, porque essa palavra abre no nosso coração, ou acende uma lâmpada no nosso entendimento para que nós possamos entender que nós não podemos mais viver da forma que vivíamos. Precisamos viver de uma forma completamente diferente, porque nós somos nascidos de Deus. Imagine uma árvore que foi transformada. Antes ela produzia frutos ruins, frutos que não serviam, que não tinham utilidade, mas agora ela foi enxertada e ela passou a ter uma nova raiz. É como se, com o tempo, os frutos começassem a mudar. Ela pode até ainda ter resquícios da velha natureza, mas ela nasceu de Deus. A mudança não começa no comportamento, começa na natureza, começa dentro de nós. Uma nova natureza produz novos frutos. E esses frutos são as nossas ações. E é assim que as coisas começam a acontecer para aquelas pessoas que nasceram de Deus. E quando nós observamos essa ilustração que traz para nós uma clareza sobre esse texto que nós acabamos de ler, na primeira carta de João, do apóstolo João, o novo nascimento muda, na verdade, quem você é. Muda quem eu sou. Quando você nasce de Deus, sua identidade ela é transformada. Você recebe uma nova identidade. O seu coração passa a desejar o que agrada a Deus e não o que agrada a você. É assim que nós precisamos ver. O pecado já não traz mais conforto como antes. Você pode até errar, pode até transgredir, pode até pecar, mas não consegue mais viver tranquilamente no erro, no pecado. Não consegue. Porque há algo dentro de nós, dentro de você, dentro de mim, que nos incomoda, te chama, te corrige. O Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso é a evidência de que você pertence a Deus, que você é nascido de Deus. É assim.
Não viver na prática do pecado é um estilo de vida, na verdade. Não viver na prática do pecado é um estilo de vida, o estilo de vida adotado por Jesus. Nós seguimos o Mestre. O texto não diz lá em João, na primeira carta, o texto não diz que um cristão nunca peca. Não é isso, não é sobre isso. Mas que ele não vive na prática contínua do pecado. É sobre isso que nós estamos falando. Ele não vive. E isso significa algo precioso. O pecado não é mais um hábito aceito. Não é mais algo normal. Não. O pecado incomoda. Agora, a luta, a arrependimento, a busca por mudanças. Quem é de Deus pode até cair, mas não permanece caído. É bem assim. É bem assim. Então, queridos, hoje, viva de acordo com a sua nova natureza. Viva de acordo com a vontade de Deus, com o que a palavra de Deus ensina, mostra, com o que a palavra de Deus orienta. Rejeita aquilo que você sabe que desagrada a Deus. Rejeita isso. Valorize a voz do Espírito Santo dentro de você. Valorize isso. A voz que vai te falar quando você errar, quando você pecar, quando você cair. Busque viver de forma intencional e alinhada com o Deus. Pergunte-se: minhas atitudes refletem verdadeiramente quem eu me tornei em Deus? Minhas atitudes estão refletindo Deus? Reflita sobre isso, palavra de Deus para o nosso coração, que nós possamos guardar esse texto que nós acabamos de ler. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pensa nisso. Como está a tua vida hoje? Vamos refletir juntos. Vamos meditar juntos. Como estamos hoje? Estamos vivendo no pecado ou estamos vivendo em santidade? Pensa nisso. Senhor Deus, te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Um dia abençoado. Fica com Deus.